Queridos, vamos à palavra do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 24. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 24. A palavra de Deus diz assim: permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Oremos. Pai querido, obrigado pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos conduz agora segundo a tua vontade e o teu querer, para que nós possamos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Que o Senhor nos guie a toda a verdade. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Nós estamos falando sobre os 7 papéis do Espírito Santo. Já falamos de 2, hoje é o 3º. Já falamos que o Espírito Santo é o nosso regenerador, foi o primeiro. Ele tem o poder de regenerar vidas, de transformar vidas, de nos dar uma nova história, um novo começo, de nos dar um sopro novo de vida, né? Nós até na ocasião falamos sobre Ezequiel e a visão do vale de ossos secos, ossos juntando com ossos, depois a carne, os músculos, os tendões, a pele, e quando os corpos estavam formados novamente, o Senhor disse: profetiza, e quando o profeta profetizou, o Senhor soprou e os corpos ganharam vida. Ou seja, o Espírito Santo, ele tem o papel de regenerar vidas. E regeneração, na verdade, é aquilo que Jesus disse a Nicodemos: é nascer de novo. É o novo nascimento que Deus nos dá através do Espírito Santo. O segundo papel do Espírito Santo, nós falamos no domingo passado, ele é o nosso empoderador, ou seja, ele é o poder que vem do alto. Cristo disse: sem mim vocês nada podem fazer. Ele disse: permaneçam na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. A igreja só consegue avançar, a igreja só consegue cumprir a sua missão se receber o poder que vem do alto. Não tem como nós cumprirmos a nossa missão se não recebermos o poder que vem do alto. Então o Espírito Santo é o nosso regenerador, o Espírito Santo é o nosso empoderador, ele nos dá o poder do alto. E hoje vamos falar sobre o 3º papel do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso guia. Jesus Cristo disse que nos enviaria um outro Consolador que faria o quê? E ele vos guiará a toda verdade. Então o Espírito Santo é o nosso guia. O Espírito Santo, meus irmãos, nós precisamos entender que o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia.
Eu conheço algumas religiões que comparam o Espírito Santo à energia elétrica, até usam essa metáfora. Se você pegar uma televisão e tentar ligá-la sem ela estar ligada na tomada, o que vai acontecer? Nada. Você precisa pegar seu aparelho, sua televisão, ligar na tomada, e aí a energia elétrica vai fazer com que a sua televisão funcione. Isto é uma ilustração, mas que não serve para o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é um poder, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele tem acesso a toda a sabedoria e a todo o conhecimento de Deus. Por que ele pode nos guiar até a verdade? Porque ele conhece a verdade, porque ele tem sabedoria, porque ele faz parte da Trindade. Ele, junto com o Pai e com o Filho, são um. Então ele não poderia guiar a igreja até a verdade se ele não fosse uma pessoa e não tivesse todo o conhecimento e toda a sabedoria de Deus. Então precisamos entender que se ele é o nosso guia, ele é o nosso guia porque ele sabe para onde está nos levando. Imagine você chegando num país estrangeiro onde você não conhece nada e você contrata um guia e ele pergunta para você, por exemplo, você está lá em Paris e aí ele pergunta: onde você quer ir? Eu quero ir na Torre Eiffel. E o guia vai dizer para você: eu não sei onde fica a Torre Eiffel. Você fala: pera aí, meu amigo, para que eu te contratei então? Você não sabe me levar no ponto turístico mais importante da cidade? Só que o Espírito Santo, ele não é o guia turístico, ele é o Senhor Todo-Poderoso, ele faz parte da Trindade. Então ele pode nos guiar porque ele tem toda a sabedoria e todo o conhecimento de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? E quando ele habita em nós, ele nos leva à verdade, ele nos faz crescer, ele nos torna maduros espiritualmente. Por isso que nós falamos em maturidade cristã, e por isso que nós insistimos na importância de você buscar o Espírito Santo. Se você não buscar o Espírito Santo, você não vai amadurecer. Você vai frequentar a igreja, você vai ser membro da igreja, você vai conhecer pessoas, mas a sua vida espiritual, ela vai ficar estagnada. Eu me lembro de Paulo escrevendo a uma das igrejas, eu não me lembro se aos Colossenses ou aos Tessalonicenses, eu não me lembro agora, sinceramente falando, mas ele escrevendo a essa igreja, ele dizia: eu queria falar a vocês como a pessoas espirituais, mas eu tenho que falar a vocês como carnais. Ou seja, Paulo estava dizendo: eu contava com a maturidade espiritual de vocês, mas quando eu fui buscá-la, eu não a encontrei. Por quê? Porque se a igreja não buscar o Espírito Santo, ela fica o quê? Estagnada. Vamos ser sempre crentes, ao invés de sermos maduros, seremos sempre neófitos, seremos sempre crianças na fé, ao invés de nós amadurecermos. Então, se o Espírito Santo é uma pessoa e ele tem acesso a toda a sabedoria e conhecimento de Deus, e se ele habita em nós, ele tem a capacidade de nos fazer crescer. É por isso que nós precisamos entender o que Paulo diz: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Se você alimentar a carne, é a carne que vai prevalecer, mas se você se encher do Espírito, o seu Espírito vai ser alimentado pelo Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém? Por isso Paulo diz: vocês precisam se encher do Espírito. Somente Ele pode guiar vocês. E aí eu quero voltar ao texto, em 1 João capítulo 2, versículo 24. Nós precisamos entender que no relacionamento com Deus, nós precisamos permanecer. Se a cada momento
em que a gente caminha, a gente retrocede, a gente não está indo para lugar nenhum. Não sei se você já brincou disso, mas antigamente tinha muito isso, a brincadeira. Dá um passo para frente, um passo para trás, 2 passos para frente, 3 passos para trás. Qual era o sentido da brincadeira? Realmente eu nunca entendi, porque você nunca chegava onde tinha que chegar. Eu dava 3 passos para frente, 2 passos para trás. Aí, bom, andei 1. Aí você dava 4 passos para frente, 5 para trás. Falei, andei menos 1. E com isso você não sai do lugar, você não avança. E tem crente que aprende uma coisa, mas não permanece. Aquilo não permanece no coração da pessoa. E o que acontece? Ela vai ficando cada vez mais fraca, ao invés de ficar mais madura. Ao invés de amadurecer, ela está enfraquecendo espiritualmente. Então João diz: permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. A palavra de Deus, meus irmãos, ela tem que ficar. Você não pode vir para a igreja, ouvir a mensagem e fechar a Bíblia e falar assim: até o próximo domingo. Se você amanhã, e na terça, e na quarta, e na quinta, não tentar colocar em prática aquilo que você tem aprendido na igreja, o que vai acontecer com você? Ao invés de amadurecer, você vai regredir espiritualmente. Por isso o conselho de João aqui está enfrentando um problema onde falsas doutrinas estavam tentando entrar na igreja. Falsas doutrinas estavam tentando desviar os cristãos da fé. Por isso João está dizendo: permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Ou seja, se vocês ouviram a mensagem, guarde a mensagem no coração. Você pode dizer amém? Nós precisamos, meus irmãos. Eu lembro ainda novo convertido, eu ia para a igreja no domingo. Quando chegava na segunda-feira, eu ficava tentando me lembrar da mensagem de domingo, e eu fazia isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para tentar manter aquela palavra viva na minha mente, no meu coração, para que ela não fosse embora. Mas hoje as pessoas não querem mais ter esse trabalho. Às vezes chega depois do culto, a pessoa fala assim: pastor, a pregação foi uma bênção. Aí você pergunta: o que o pastor pregou? Não sei que foi uma bênção. Por quê? Porque as pessoas não estão se concentrando. E isso é uma estratégia de Satanás. Porque quando o povo de Deus não se concentra, o povo de Deus não amadurece. Você entende isso, irmãos? Então é preciso que aquilo que você ouviu permaneça. A palavra, ela tem que entrar e ela tem que ficar. Senão nós vamos ser como aquela parábola que Jesus contou, que a semente é jogada, mas aí vem o pássaro e faz o quê? Rouba e vai embora. Então, permaneça naquilo que vocês ouviram. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, olha a construção do pensamento de João. Primeiro ele diz: permaneça em vocês o que vocês ouviram. E se o que vocês ouviram permanecer em vocês, também vocês permanecerão aonde? Quem é o Filho e o Pai? Senão o próprio Deus. Então veja a construção de raciocínio. Vocês têm que guardar aquilo que vocês ouviram. E se vocês guardarem aquilo que vocês ouviram, vocês permanecerão em Deus. Posso ouvir um amém? Esse é o raciocínio. Se você ouvir a palavra e se você guardar a palavra, você vai permanecer em quem? Em Deus. E se você permanecer em Deus, você vai naturalmente amadurecer. Posso ouvir um amém? Então essa é a construção do raciocínio de João, versículo 25. E aí, se você guarda o que você ouviu, se você permanece em Deus, então existe uma promessa te esperando. Qual é a promessa? A vida eterna. Muito se fala em vida eterna, mas a Bíblia diz que para chegar lá, nós temos que perseverar até quando? Até o final. Não adianta ficar 30, 40, 50 anos dentro da igreja e no final abandonar a fé. Tem que perseverar até o fim, tem que se esforçar. E João está dizendo: falsas doutrinas estão entrando na igreja para destruir. E eu já falei isso aqui.
A estratégia de Satanás no início era perseguir a igreja. Quando ele começou a perseguir a igreja, o que aconteceu com a igreja? A igreja se espalhou. Só que quando a igreja se espalhou, o que se espalhou junto? O evangelho. O evangelho se espalha. Então Satanás fala assim: peraí, se eu perseguir esse povo vai levar o evangelho para longe, então eu tenho que destruir eles de dentro para fora. Então ele começa a introduzir falsas doutrinas. Por isso que João diz: escutem, guardem no coração e permaneçam, porque se vocês permanecerem, há uma promessa. Qual é a promessa? A vida eterna. Meus irmãos, o que está em jogo é muito mais do que um mês de boletos pagos. O que está em jogo é muito mais do que uma casa própria, é muito mais do que um carro do ano. O que está em jogo é muito mais do que um cruzeiro ao redor do mundo. O que está em jogo é a vida eterna. É viver eternamente na presença de Deus ou viver eternamente afastado da presença de Deus. Então, João está construindo um raciocínio. Tenham cuidado. Ouçam, guardem, permaneçam, fiquem, não abram mão, mantenham posição. E ele continua, versículo 26, por favor. Isto que acabo de escrever para vocês é por quê? Porque estão tentando enganá-los. Meus irmãos, nós vivemos hoje numa época muito parecida. Narrativas estão sendo construídas com a finalidade de confundir pessoas. É como está escrito lá no livro do profeta Isaías: pessoas que tentam transformar o certo em errado e o errado em certo. Então nós precisamos ter cuidado, e a única maneira de nós fazermos isso é sendo conduzidos pelo Espírito da verdade. E aí entra o versículo 27, e é sobre este versículo que eu quero chamar a atenção agora de noite. Quanto a vocês, João está dizendo: permaneçam, que vocês permaneçam em Deus, que a palavra que vocês ouviram permaneça em vocês, que vocês permaneçam em Deus, para que vocês não sejam enganados, porque existe uma promessa feita a vocês. Agora preste atenção: quanto a vocês, e agora João está falando mais especificamente com o povo de Deus. Quanto a vocês, o que foi que vocês receberam dele? O que está escrito aqui? Que unção é essa? Que unção é essa? É o Espírito de Deus. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em quem, meus irmãos? O Espírito de Deus que foi dado a você permanece em você. Você pode dar glória a Deus por isso? Por isso que você tem que guardar aquilo que você recebe. É por isso que você tem que se alimentar das coisas do reino de Deus, para que o Espírito Santo tenha prioridade na sua vida. Ora, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Olha o que João está dizendo: quando você está cheio do Espírito Santo, ele será o responsável por conduzir você, ele será o responsável por guiar você, ele será o responsável por alertar você, ele será o responsável para dizer: acorda, não é por aí não, isso aí está errado, volta, permanece, insiste, abandona, fique, deixa. É o Espírito Santo que vai guiar, amém? É literalmente você sair do banco do motorista e passar para o banco do carona e deixar o Espírito Santo com a mão no volante. É disso que se trata, é deixar ele conduzir a sua vida. Então, a unção, ela permanece, e se ela permanece, o Espírito ensina a respeito de todas as coisas. Mas, como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, o que João diz? Permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Meus irmãos, a unção do Espírito nos impedirá de sermos enganados. Por quê? Porque ele é o nosso guia. Se nós não tivermos uma vida espiritual madura,
se nós continuarmos sendo jogados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, nós não vamos amadurecer. Mas pastor, qual é o perigo de eu não amadurecer? Ser enganado. E hoje em dia, gente, tem muita gente sendo enganada dentro de igrejas. Eu já falei aqui, eu não cito nomes por questões de ética, mas eu já vi. Aliás, eu até tento assistir de vez em quando o que estão fazendo na internet, mas eu não consigo assistir nem 5 minutos. Porque eu não consigo ver um homem chegar perto de uma mulher num culto e, desculpa a expressão que eu vou usar, mas fungar o cangote dela para adivinhar qual perfume que ela está usando. Eu não consigo ver base bíblica nisso. Eu não consigo entender um homem tentando adivinhar o RG de alguém. Eu não consigo entender como um homem que se diz um servo de Deus vender uma vassoura para expulsar demônio por R$500. Mas por que pessoas caem nessas coisas? Porque estão longe de quem? Do Espírito Santo. Porque se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai dizer assim: hã? Não, espera aí, isso aí tem algo errado. E se você não disser, o Espírito Santo vai gritar aqui dentro: oh, acorda! Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o nosso guia. O Espírito Santo não nos deixa tropeçar. O Espírito Santo não nos deixa cair em ciladas. O Espírito Santo não nos deixa ser enganado. Você pode dizer amém? Ele não deixa. Mas para isso, você tem que andar com Ele. Você tem que andar na presença dEle. Você tem que estar cheio do Espírito. E você não vai estar cheio do Espírito alimentando a sua carne. Não vai. Se você pouco pega na Bíblia, se você pouco ora, se você pouco jejua, você não tem a presença do Espírito Santo. Você não tem intimidade com o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Veja o que Paulo agora escreve. Nós vimos o que João estava escrevendo à igreja. Agora vamos ver o que Paulo escreve à igreja de Roma. Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Então quem são as pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo? Eles são chamados de quê? Você é um filho de Deus? Tem gente na dúvida aí? Você é um filho de Deus? Então você é guiado pelo Espírito Santo. E se você é guiado pelo Espírito Santo, você precisa amadurecer na presença do Espírito Santo. Você precisa se dedicar mais às coisas de Deus. Se o seu dia é se alimentar das coisas do mundo, o Espírito Santo está ficando em segundo plano. Eu gravei recentemente nós temos um podcast da igreja. Eu gravei recentemente um episódio de um programa sobre músicas seculares. É pecado ouvir música secular? Não. Mas se você só dedica tempo a isso, quando você vai se encher do Espírito Santo? Se você só se alimenta de Netflix, filmes e séries, ou seja lá o que for, qualquer outro streaming, há alguma coisa de errada nisso? Não. Eu tenho Netflix também. Pastor também é ser humano. Mas se eu passar o dia vendo Netflix, eu vou pregar o quê? Velozes e Furiosos? Então, se você tem alimentado a carne, o que é que vai sobressair? Mas se você se encher do Espírito, o que é que vai sobressair? A presença do Espírito Santo. Então Romanos 8,14 diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você é um filho de Deus, e eu creio que você é, posso ouvir um amém? Você tem acesso à orientação do Espírito Santo. Meus irmãos, Ele é o melhor guia de todos.
porque ele tem toda a informação que você precisa saber. Por isso que a primeira coisa que nós deveríamos fazer diante de um problema, qual deveria ser a primeira coisa que nós deveríamos fazer diante de um problema? Clamar pelo Espírito Santo. Mas é a primeira coisa que a gente faz? Não, é a última. A gente vai tentando resolver. Aí quando o negócio já está ruim demais, aí a gente lembra que tem um Deus todo, aí a gente clama. Se você clamasse logo no início, Deus já estaria na sua luta. Deixa-me te dizer uma coisa, eu sei que nem todos aqui têm a minha idade, temos pessoas mais novas aqui, mas eu sou de uma época em que não havia GPS em telefone. Alguém aqui é dessa época? Como é que a gente fazia quando tinha que viajar? Se não tinha GPS? Guia Rex, 4 rodas. Aí ficava um dirigindo e o outro assim, ó, abrindo o mapa dentro do carro. Pega aí, pega para a direita. Não é direita não. Aí virava o mapa, é esquerda. Agora eu já entrei para a direita. Eu não sei como é que a gente conseguia chegar nos lugares. Mas, por mais incrível que possa parecer, a gente chegava, não chegava? Sem internet, sem celular, com aquele mapa enorme que a gente não entendia quase nada, a letrinha que tinha que usar uma lupa. Aí hoje tem o GPS. Você pega no telefone celular, digita lá. Rapaz, olha, eu vou em lugar que eu nunca fui. E o negócio me leva direitinho. Outro dia, fui convidado aí numa igreja lá na Baixada. Aí eu falei, rapaz, será que eu vou conseguir chegar lá? Botei no GPS, parei na porta da igreja. É como se você tivesse um telefone na sua mão, com um GPS para te ajudar, e você ainda estivesse usando o Guia Rex. É assim com aqueles que não têm um relacionamento ou intimidade com o Espírito Santo. Você tem a pessoa de Deus dentro de você, com toda a sabedoria, com todo o conhecimento, com todo o poder, e você prefere fazer o quê? Fica quietinho aí que eu resolvo. Meus irmãos, nós precisamos entender que o Espírito Santo, Ele é o nosso guia. Ele nunca se confunde, Ele nunca oferece informação errada, Ele nunca vai levar você para o lugar errado. Às vezes o GPS te dá uma informação errada, não dá? Às vezes a gente vê notícia aí de pessoas que entram no lugar errado, que o GPS dá uma endoidada lá, mas o Espírito Santo, Ele não erra nunca. Ele vai guiar você exatamente para onde você precisa ir. Posso ouvir um amém? Mas para isso, você tem que seguir a voz do Espírito Santo. Você tem que estar atento à voz do Espírito Santo. Mas pastor, como é que eu posso ouvir a voz do Espírito Santo? Só mergulhando nas águas do Espírito, só buscando, só tendo intimidade. Meus irmãos, não tem truque, não tem mágica. Se você não buscar mais de Deus, se você não se dedicar mais a Deus, você não vai ouvir a voz do Espírito Santo. Se você quer ouvir a voz do Espírito Santo, você vai precisar se dedicar mais e mais e mais e mais a Ele. Coloque louvores na sua casa. Leia mais a Bíblia. Hoje tem tanta ferramenta. Você pode pegar o teu celular, abrir a Bíblia, dar um play lá na Bíblia, e o cara vai ler a Bíblia para você. Você não precisa nem gastar as vistas. É só enquanto você está lá fazendo alguma coisa dentro de casa, dá um play na Bíblia. Ah, pastor, mas eu começo a escutar, daqui a pouco eu me perco, escuta de novo. Tem YouTube, tem Spotify, tem a Bíblia que você pode ler ou ouvir. Tem muita coisa, gente. Olha,
eu fico tão feliz de ver como é que Deus é maravilhoso. Eu lembro que, já contei isso aqui antes, eu chegava em casa, todo dia quando eu chegava em casa, estava o mesmo DVD tocando. Eu me lembro, os 30 anos de Asaf Borba. O mesmo DVD, as mesmas músicas, todos os dias. Aí, depois de alguns dias, eu cheguei para a Adriana e falei assim: vem cá, tu está ouvindo esse DVD a semana inteira? Ela falou assim: estou, eu e as crianças. Aí eu falei assim: as crianças estão ouvindo Asaf Borba? Eu falei: elas não sabem, mas elas estão ouvindo. E hoje, os meus filhos conhecem as músicas de Asaf Borba, sabem louvar a Deus, porque ela insistia todo dia, o mesmo DVD, no mesmo horário. A semente tem que ser plantada. Outro dia eu cheguei em casa, meu filho falou assim: pai, eu estava na academia, aí em vez de ficar ouvindo música, eu botei uma pregação do Augusto Nicodemo. Eu falei assim: hã? Oh, glória. Está se convertendo. Glória a Deus. Aí ele: pai, eu fiquei com uma dúvida. Senta aí, vamos conversar. Ele falou isso. Vou te explicar. É hora de você pegar e ensinar. Meus irmãos, é uma semente. O Espírito Santo é como uma semente que você tem que plantar e você tem que regar. O que acontece se você plantar uma semente e deixar para lá? Morre. Se você receber o Espírito Santo e não buscar, ele não vai agir na sua vida. Ele não vai morrer, mas ele não vai agir. E aos poucos você vai esfriando na fé. Mas quando você rega, você vai ver o que ele vai fazer na sua vida. Você vai ver o que ele vai fazer na vida dos seus filhos. Você vai ver o que ele vai fazer na vida dos seus netos. Mas para isso, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa buscá-lo, porque só ele pode guiar você a toda verdade. Posso ouvir um amém? Pastor, mas isso dá trabalho? Dá. Mas a gente só valoriza o que dá trabalho. O que vem fácil, a gente não valoriza. Mas nós precisamos valorizar o Espírito Santo nas nossas vidas. Posso ouvir um amém?